Olá, boa noite, meu nome é Bruna, eu sou professora do curso de assistente jurídico aqui na Jumper de São Francisco do Sul. Provavelmente vocês têm acompanhado as mídias, jornais, e o governo estadual daqui de Santa Catarina editou um decreto cujo suspende as aulas por 30 dias, por isso estamos aqui de forma remota. Eu estarei tratando aí nessas 4 semanas, trazendo para a conversa 4 assuntos diferentes, 4 assuntos relacionados ao direito. Então, para a gente estar conversando, não se desligando, nós entraremos hoje no assunto da pandemia do coronavírus e o Código de Defesa do Consumidor. O assunto que está bem alto nos jornais é a epidemia do coronavírus. Então, eu vou estar compartilhando aqui minha tela com vocês. Essa é a nossa primeira aula extra. Esses assuntos que eu irei tratar nessas 4 semanas não se encontram na apostila, são assuntos dos temas mais variados. E hoje trataremos sobre a pandemia do Covid e o Código de Defesa do Consumidor. O que é o Código de Defesa do Consumidor? Quando foi promulgada a Constituição Federal de 88, ela prevê que haverá um código que regulamenta, que resguarda as relações de consumo. E esse é o Código de Defesa do Consumidor. É um conjunto de normas que regulamenta essas relações consumeristas, essas relações de consumo. Então, esse código, ele estabelece padrões de condutas, seja para o consumidor, ou seja para o fornecedor ou prestador de serviços, prazos e penalidades, tá? Penalidades para aqueles que não cumprem com as determinações desse código. E o que é a pandemia do coronavírus? Veja, o coronavírus, ele é um vírus que foi descoberto no dia 31 de dezembro de 2019, inicialmente na cidade de Wuhan, na China. 4 pessoas foram infectadas após comparecerem no mercado de carnes silvestres. Tá? Então, logo depois explodiu essa epidemia, esse coronavírus, e chegou nos países europeus. E também, no dia 26 de fevereiro de 2020, o coronavírus chegou aqui no Brasil. Tá? Enfim, por ter devastado os países europeus, como é o caso da Itália, em 11 de março de 2020, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, declarou o Covid-19, ou coronavírus, como vocês preferirem, como pandemia. O que é uma pandemia? É a disseminação mundial de uma nova doença. Já tivemos outras pandemias, como por exemplo a H1N1, que foi aquela gripe que também matou milhares de pessoas. Então, vamos ver o que essa pandemia do coronavírus tem a ver com o Código de Defesa do Consumidor. Como que essa pandemia do coronavírus impacta nas nossas relações de consumo? Veja, em razão dessa pandemia do coronavírus, do Covid-19, o governo estadual, eu falo aqui de Santa Catarina, porém a gente observa que outros governadores também editaram medidas de contenção da disseminação desse vírus, mas eu quero conversar aqui com vocês sobre as medidas de restrições daqui de Santa Catarina. O governo editou esse decreto, tá? Que ele restringe alguns atos da nossa vida, como por exemplo a suspensão do transporte coletivo. Se vocês observarem aqui na nossa cidade, o transporte coletivo ele foi suspenso pelo prazo do decreto. Também tivemos a suspensão das atividades não essenciais, como por exemplo a loja de roupas. Veja, a loja de roupa aqui da esquina está fechada. Por quê? Porque é uma atividade não essencial. Mas professora, o que é considerado uma atividade essencial? A atividade essencial é aquela que a gente precisa, tá? Para a nossa vida, é essencial para a nossa vida. Como por exemplo, o ramo alimentício. Veja, os mercados, as padarias, as mercearias, elas estão abertas. Ah, mas a borracharia não está aberta. Não, porque não é
atividade essencial. Então, apenas as atividades essenciais podem estar de portas abertas durante essa medida de restrição, durante essa medida de contenção. Suspensão das aulas é outra situação que também foi posta no decreto, a suspensão das aulas pelo prazo de 30 dias. Então, aulas da rede municipal, da rede estadual, da rede privada estão suspensas pelo prazo de 30 dias, como maneira de contenção da disseminação do Covid. Proibição de frequentar espaços públicos. Também temos no decreto, como por exemplo, a proibição de frequentar a praia, proibição de frequentar praças, tá? Inclusive a polícia está fazendo uma fiscalização, pois quem descumpre está cometendo crime de desobediência, pois temos um decreto, tá, que diz que é proibido frequentar esses espaços públicos. Então quem o descumpre está cometendo crime de desobediência. Aqui também temos o fechamento de fronteiras, divisas e limites. Fechamento de fronteiras. Quem estabelece o fechamento de fronteiras é o governo federal. Então, compete ao governo federal estabelecer o fechamento de fronteiras. Fronteiras são as divisas com outros países. Divisas. Compete ao governo estadual fechar essas divisas, que são aquelas linhas que separam um estado do outro. O governo estadual aqui determinou o fechamento dessas divisas. E limites? Limites são aquelas linhas que separam um município do outro, como é o caso aqui da nossa cidade vizinha, Barra do Sul. Barra do Sul fechou o limite dela com Araquari. Então, eles colocaram ali uma barreira, tá, para evitar essa disseminação do Covid. Então, o pessoal de Barra do Sul, ele tem uma barreira tanto para saída quanto para entrada. Eles fecharam o limite de uma cidade com a outra. E aqui eu trago para vocês o medo da contaminação pelo Covid. Claro, muitas pessoas têm essa possibilidade de ficar em quarentena, de ficar em suas casas, porém, o medo da contaminação pelo Covid é muito grande, tendo em vista a quantidade de morte que a gente já está tendo, né? E observando os outros países, podemos perceber que estamos só no início da curva de contaminação. Então, muitas pessoas têm medo desse coronavírus e estão cancelando suas viagens, cancelando seus planos, cancelando as suas hospedagens, enfim. Como que a gente pode lidar com essa situação? Eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos. Passagens aéreas, tá? Vamos supor que eu tinha uma passagem aérea agendada, né, comprada para Itália, onde está tendo essas mortes, enfim, muitas mortes, né? E eu não quero mais ir para Itália. Não quero mais ir para Itália, pois está sendo assolada pelo coronavírus. Estou no grupo de risco. Então eu quero cancelar a minha viagem para Itália ou adiar. Eu posso? Eu posso. Tá? Eu posso. Por quê? Veja, gente, eu não estou indo para Itália porque eu não quero. Tá? Eu não estou indo para Itália porque não estou afim. Eu não estou indo para Itália justamente em razão dessa pandemia do coronavírus. Justamente porque eu estou com medo dessa pandemia. Eu quero resguardar a minha saúde. Eu quero, enfim, proteger a minha vida. Então, veja, eu posso estar cancelando essa viagem com o reembolso do valor pago, ou eu posso estar alterando a data da viagem, claro, sem precisar pagar qualquer multa ou qualquer taxa. Enfim, por que eu posso estar fazendo isso? Porque o Código de Defesa do Consumidor, ele diz que eu não preciso colocar a minha saúde em risco, tá? Então,
a pandemia do coronavírus, ela é algo de força maior. Eu não estou indo porque eu não quero para a Itália, eu não estou indo justamente por algo que, enfim, é de força maior. Eu não posso colocar a minha segurança em risco. Então eu posso estar alterando ou cancelando essa passagem. Segundo exemplo, aulas e cursos. Aulas e cursos foram suspensos, como a gente já havia conversado. Eu preciso continuar efetuando o pagamento? Sim, eu preciso cumprir com os meus, com as minhas obrigações de consumidor. Mas o prestador de serviço, que é um professor, ou enfim, ele também precisa estar cumprindo com as suas obrigações de prestador de serviço. Então, eu faço o pagamento dessas aulas e após passar a quarentena, né, o tempo de suspensão dessas aulas, ele vai ter que repor essas aulas, tá? Então, é uma outra situação. Também quero falar com vocês aqui sobre a prática abusiva. Eu não sei se vocês já perceberam, mas alguns mercados foram fechados justamente pela elevação do preço do álcool em gel. Nós temos falta nas prateleiras do mercado o álcool em gel, justamente porque foi comprovado que o álcool em gel ele elimina todos o vírus, né? E seria bem mais difícil de ser contaminado caso tenha uma boa higienização. Então, o álcool em gel está sendo muito procurado. E os mercados, talvez se aproveitando dessa situação, elevaram o valor do álcool em gel. Então, aqui temos uma prática visivelmente abusiva, tá? Em que os mercados alteram o valor do álcool em gel, né? Eles supervalorizam o valor do álcool em gel sem justificar o porquê. Foi a matéria-prima que aumentou? O que foi? Então, aqui temos uma prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, vamos estar dando uma olhada quais são as fundamentações legais que temos para cancelar ou alterar a passagem aérea, para pedir a reposição das aulas ou na prática abusiva de aumento do valor da matéria, do valor do álcool em gel, que é uma matéria que está em falta nas prateleiras do mercado e quando vem com o valor super alto. Vamos ver? Então, temos aqui a fundamentação legal desses direitos. Aqui eu trago o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que diz: são direitos básicos do consumidor a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. Veja, eu não preciso colocar a minha saúde e minha segurança, ou então até mesmo a minha vida em risco para fazer uma viagem, justamente porque tem algo de força maior aí existente, que é o caso do Covid-19, é uma pandemia, é algo mundial. E o artigo 39 temos: é vedado ao fornecedor de produtos e serviços, dentre outras práticas abusivas, elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços. Então, temos aí a situação do álcool em gel. É proibido elevar sem justa causa, sem demonstrar o porquê está elevando o preço desse determinado produto. Bom, gente, eu vou deixar aqui com vocês agora uma perguntinha. Eu desejo que vocês respondam lá no grupo para a gente estar conversando e verificando a resposta de cada um. Então, contratei uma viagem por um site que não permite o cancelamento antecipado, mas não posso mais viajar por conta da epidemia do coronavírus. Terei de pagar a viagem? Preciso cancelar meu voo por conta da epidemia do coronavírus, mas querem me cobrar quase R$1.000 de multa. E agora? Então, vocês fiquem com essa perguntinha e me respondam lá no grupo. A gente vai estar verificando a resposta de cada um. E é isso, pessoal. Uma boa noite e até o próximo assunto.